Olá a todos os guerreiros do Exército do Amor de Cristo. Hoje eu vou começar de novo com a partilha da palavra, que está em Mateus 10, versículo 28 ao 32, onde a gente vai refletir sobre os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E assim diz: E não temais os que matam o corpo, pois não podem matar a alma. Temei antes aquele que podem fazer perecer ao inferno, tanto o corpo quanto a alma. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai, e até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois que valeis vós, mais do que as aves e muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. No versículo 33. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoa nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos chamar o Espírito Santo para que ele nos dê a clareza de entender a palavra de Deus. Amém? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Espírito Santo, vinde sobre minha mente com raio de vossa luz. Fazei-me entender a vossa palavra e o que está escrito nesse trecho do Evangelho. Amém. Bom, aqui nós temos que entender quem mata o corpo e quem mata a alma. Exatamente o nosso pecado. E é por isso que o Senhor Jesus diz que a gente deve temer. Ao inimigo espiritual a gente deve temer. E não a pessoas que podem somente matar o corpo. Os que matam o corpo são as pessoas, né? São o ser humano apenas o homem pode matar o corpo. Mas quem pode matar a alma? O nosso pecado, o nosso inimigo espiritual verdadeiro. Aquele que está contra os planos de Deus para a nossa vida. E é por isso que devemos entender que só Deus tem o poder de fazer perecer o corpo e a alma no inferno. E é por isso que a gente deve temer ao juízo. Devemos temer ao pecado. Porque ele sim pode nos matar em corpo e em alma. Ok? O nosso inimigo espiritual. Então, quando a gente tiver que dar algum testemunho diante dos homens, diante das pessoas, de falar sobre Jesus, a gente não pode temer. A gente deve falar com coragem, com sabedoria, porque na hora o Espírito Santo vai falar por nós. Muitos foram... Aqui o Evangelho está falando daqueles que querem dar a vida por Deus, né? Ou daqueles que já deram a vida por Deus. Muitos são os mártires da época que já morreram por Cristo. Diante dos homens, diante dos governantes, deram a vida por Jesus. Derramaram seu sangue por Ele. Justamente por amor. E assim como eles fizeram, nós também, como cristãos e verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros contempladores do Evangelho, se a gente ama Jesus, a gente também deve dar a vida por Cristo, assim como esses mártires deram. Talvez não seja fácil no momento a gente se sacrificar por Jesus, mas aí é a hora da gente lembrar, quando isso acontecer com a gente, que Jesus também deu a vida por nós. E não é só de uma forma física que a gente deve morrer por Jesus, mas sim de uma forma, como é que eu posso dizer, espiritualmente falando, né? Tem várias outras situações da vida que acontecem com a gente, que a gente muitas vezes prefere negar Jesus por medo das pessoas, por medo do que os outros vão falar. Mas assim como o Evangelho está sendo claro, não temeis aquele que pode matar o corpo, porque nada tem poder sobre tua alma. Temeis antes aquele que tem poder tanto sobre o corpo quanto sobre a alma. Assim diz o Senhor, ou seja, sua alma parará no inferno, se você negar Jesus diante das pessoas. Não é só pela morte, mas também pelo fato de aceitação. Muitas pessoas, quando querem ser aceitas pelos homens, elas elogiam, ou melhor, elas simplesmente não falam de Deus por medo do que as pessoas vão pensar delas. Tem muitos cristãos hoje em dia que morrem de medo, inclusive na faculdade, né? Um lugar assim que é mais reservado para outros lugares, então isso é um desafio para os jovens que são cristãos. Realmente, muitos de lá não vão aceitar falar de Jesus para eles. Mas é preciso que a gente fale mesmo assim. Não por medo, mas sim porque a gente ama Jesus.
A gente não pode ter medo da outra pessoa, porque essa pessoa não pode fazer nada à nossa alma. O que ela pode fazer conosco é apenas no corpo, né? Se ela se vingar e aprontar alguma coisa, mas é óbvio que não, simplesmente só vai acontecer um desentendimento, né? Mas tem muita gente, para não perder a amizade, não fala de Jesus, nega Jesus Cristo na frente de todos e não aceita Jesus. Porque justamente os amigos dessa pessoa não são, cristãos, né? Não são cristãos. E é por causa disso que essa pessoa prefere negar Jesus do que falar de Jesus para eles, para aqueles que não são. Por medo ou por vergonha de perder a amizade, né? Alguma coisa. E assim diz Jesus: não temais, pois que vós vale muito mais do que os passarinhos, né? Mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja, Jesus fala aqui o valor que Deus nos coloca diante até mesmo das aves. Nós somos mais até mesmo que as aves, o tanto que Deus nos ama. Olha o valor que Deus coloca por nós. Aí ele diz: portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus que está nos céus. Jesus Cristo é o nosso advogado. Se a gente defender Ele na frente das pessoas, Ele também defenderá a gente na frente do Pai dele, do próprio Deus. Que é Ele ao mesmo tempo, mas em espírito, né? Em forma de juiz. Então, justamente por causa disso, o Senhor Jesus vai ser o nosso advogado no céu. Aqui o próprio Senhor diz: e aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante das pessoas, se você negar Jesus diante dos outros, por vergonha ou medo, você não falar de Jesus, você ter medo, ou nem isso, você simplesmente, se alguém perguntar: você é cristão, você segue uma religião? E para agradar a pessoa, você vai dizer que não. Entende? Isso aí já é uma negação, você está negando a Cristo. Justamente por causa disso, esse é o verdadeiro valor cristão. Se você ama Jesus, você não nega Jesus Cristo, e sim fala dele para os teus irmãos, fala dele para as pessoas que você conhece. Por mais que essas pessoas não te aceitarão, não vão aceitar Jesus. Ou elas vão aprontar alguma coisa de maldade com você. Mas lembra disso, elas não vão conseguir tocar na sua alma. Porque se a sua alma for fiel a Jesus até o fim, você está salvo. Mas se a tua alma não for fiel, você está condenado. Entende? Justamente é por causa disso que a gente precisa ser fiel a Cristo. Precisamos dar testemunho tanto dele aqui em casa quanto lá fora, em qualquer lugar. Mas no momento oportuno, eu diria, né? No momento que você achar que realmente, que o Espírito Santo tocar no seu coração, você disser: é agora o momento certo. Você diz. Se não, é tudo certo, mas o importante é que você não nega Jesus Cristo na frente de todos. Se alguém perguntar sobre Jesus para você, você diz claramente sobre ele. Você não nega. Porque, na verdade, Jesus Cristo também nunca te negaria. Se alguém perguntasse: você conhece... perguntasse a Jesus: você conhece essa pessoa? Jesus não vai negar você. Acredite. E assim, é a mesma coisa que você deve fazer com Jesus. Você não pode negar Jesus Cristo, porque Ele nunca também te negaria. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.